Olá, sejam bem-vindos ao canal da Grande Kali, o seu canal de tarô e runas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma tiragem um pouquinho diferente. Nós iremos ver a energia, as energias para a sua questão amorosa. Seja qual for a sua questão amorosa que você está passando, nós vamos pegar conselhos e previsões das runas, tá bom? E dos arcanos maiores. E vocês deverão se concentrar na opção número 1, nosso baralhinho aqui cor verde, tá? Opção número 2, nosso baralhinho xadrez. E opção número 3, nosso baralhinho aqui todo coloridinho com o solzinho no centro, tá? Então, vocês vão parar o vídeo, se concentrar, nós iremos tirar um arcano maior de cada, ok? E vamos fazer o jogo das runas com o método cruz, tá? Pra gente ver conselhos, questões espirituais, questões kármicas, né? E o conselho também que o arcano maior vai vir trazer. Então, aqui você deve mentalizar a sua dúvida, as suas maiores questões, e vamos ver o que as runas e o arcano maior irá vir trazer, no caso, para você, tá? Dependendo da pergunta que você tem em mente, uma tiragem particular nesse método fica apenas R$10, tá? No máximo de 10 a 20. Então, quem tiver interesse, vem aqui na descrição do vídeo que tem o meu número do WhatsApp, tá, gente? Eu não olho e-mail, eu não olho mensagem enviada para celular, até porque eu estou nos Estados Unidos, aqui não pega rede, tá? Eu só vou receber aquele tanto de mensagem quando eu for no Brasil, então é só via WhatsApp. E eu não atendo ligações também, então é deixar a mensagem lá, ok? Então, vamos começar com a nossa opção de número 1. Eu vou estar colocando todas as runas no saquinho, tá? De runas. E nós vamos embaralhar lá. Eu vou fazer isso porque, para quem não sabe, há muitos anos atrás eu quebrei a mão. E esses dias eu fui bater uma massa de pão de queijo e a minha mão tá bem machucada para ficar fazendo balanço, tá? Então, eu vou evitar. Vou colocar as runas nesse saquinho, tá bom? E nós vamos tirar 5 runas que nós vamos jogar o método cruz com as runas e vocês vão estar acompanhando o tanto que é bacana esse método para responder várias questões, né, em uma tiragem só, tá? Vamos começar com a opção de número 1. Vamos começar tirando um arcano maior para a sua situação e vendo toda a representação, todo o significado que ele traz, tá? Peço vocês que prestem atenção e adaptem para a realidade de vocês, tá bom? É uma tiragem geral e por isso esse método é importante trazer aqui, que ele vem falando de muitas coisas, né? São muitas informações, muitas situações, mas você tem que adaptar para ti, tá? Vamos tirar uma cartinha aqui do meio. Bom, nosso arcano maior, que eu estou tirando aqui, é o Erenita, tá? Vou deixar o Erenita aqui e vou tirar agora nossas runas, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar 5 runas e ver qual é a posição delas que elas caem. Runa número 1. Runa número 2. Runa número 3. Runa número 4. E runa número 5. Essa é a posição das runas, tá? Vamos ver. Essa runa caiu invertida, ok? Está na posição que não é suposto estar, tá? É importante que se entenda isso. Deixa eu colocar mais pra cá. Só pra luz pegar melhor. Então, nós temos a nossa runa central. A nossa runa central aqui, gente, é a runa Canon, ok? Essa é a nossa runa central, a Canon. Ela está invertida, tá? A Bercano está invertida. Nós temos a runa que está invertida também, a Pietro, tá? E temos a nossa outra runa que também caiu totalmente invertida,
a Algis, ok? E temos a nossa runa, que é o medidor de sentimento de amor, a Teivas, tá? Que caiu completamente positiva, tá certo? Ou seja, só por essa runa aqui, a gente tira que realmente nesse relacionamento tem muito amor. Porque ela funciona como um medidor de sentimento, tá? Como assim? Olha, se ela cai totalmente para cima, ela fala de muito amor e amor muito verdadeiro, tá? À medida que ela vai descendo, vai diminuindo o amor. Aqui não tem amor nenhum, tá bom? Então ela eu considero um medidorzinho de sentimento, claro, de você para com a pessoa e da pessoa para com você, tá bom? Então já vejo aqui que tem muito amor, tem muito sentimento. O Erenita também é uma carta que ela fala de amor, né? Ela fala de amor, ela fala de sentimento, mas muitas vezes ela traz também uma energia de que a pessoa precisa se afastar por motivos de forças maiores, às vezes por questões sentimentais incompreensíveis, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está passando por uma determinada situação em que você não consegue entender, mas ela sente a necessidade desse afastamento, né? Então a pessoa, ela sente de fato muita necessidade de estar afastada, de se encontrar. Muitas vezes, gente, tem muito amor, o relacionamento é perfeito e do nada a pessoa quer se afastar, né? A pessoa ela quer tirar um tempo para si. E por que que isso acontece? Porque a pessoa muitas vezes, por amar demais, ela acaba vivendo os sonhos, né? Vivendo a vida do outro, esquece de si, esquece dos seus próprios sonhos, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias vontades, né? Do seu próprio destino, de si, se esquece de si e acaba por se perder. E daí vem aquele sentimento de vazio, de tristeza. E às vezes a pessoa acha que ela tá triste e vazia porque não te ama mais, certo? Ou às vezes ela acha que não é feliz com você, ou não tá feliz com a vida que tem. Mas não é isso. É porque ela viveu tanto em prol de você, porque o sentimento era tão forte que às vezes ela acaba se desencontrando. Então ela sente a necessidade de se afastar para se encontrar, né, se interiorizar para buscar a razão, certo? E depois sim ela retorna para o seu lugar, o local de origem, tá? Então, o Erenita com as runas que está saindo, do jeito que está saindo aqui, para mim tem esse significado muito forte, tá bom? Em outros casos, em outra situação, aqui vem falando, por exemplo, a pessoa ela teve que se afastar por motivos financeiros, né? Teve que se afastar para resolver os problemas para depois voltar. Mas o Erenita é sempre uma pessoa que não está assim triste, né? Mas também não está feliz. Ele está curtindo a si mesmo, se encontrando. Às vezes o Erenita ele tá inserido no mundo, mas não se encontra nele, né? Tem essa situação. Quantas pessoas não se sentem assim ao longo da vida? Que está no mundo, que está em uma determinada sociedade, que tem uma determinada vida, que está morando em uma determinada cidade, tem um determinado emprego, mas ainda não se encontrou, sente como se ali não pertencesse ele, como se tivesse alguma situação estranha, né? Então eu sinto muito essa energia de desencontro, né? Desencontro para se encontrar, certo? Eu sinto muito essa energia, a necessidade de dar um tempo, de parar a situação em determinado momento, se afastar e se encontrar, porque o que vocês precisam entender, e gente, é a maioria das pessoas que pensam desse jeito, né? A maioria das pessoas, elas pensam assim: se a pessoa me ama de verdade, ela vai lutar por mim, ela vai querer ficar comigo, ela vai enfrentar tudo para estar comigo, e não é bem assim, né? A pessoa até acredita, né? Olha para você ver como essas crenças limitantes do romantismo foi colocada, inserida na cabeça das pessoas, destruindo vários relacionamentos, né? As pessoas acreditam que quem ama de verdade coloca até o outro em primeiro lugar do que si próprio, né? Então, poxa, eu não entendo por que ele tá se afastando, né? Eu não consigo entender por que ele não quer ficar comigo. É outra mulher? Às vezes não é isso. Às vezes não é outra mulher. Às vezes não é outro homem.
Às vezes não é porque faltou algo em você, entendeu? Às vezes a pessoa, ela precisa se encontrar. Uma pessoa que ela não se ama em primeiro lugar, ela não consegue amar ninguém. Uma pessoa que ela não tem Deus no coração, uma pessoa que não vive com Deus, ela não é feliz, ela não consegue amar o outro, ela não consegue respeitar o outro. Então, a pessoa que ama a outra, para que ela viva esse amor, respeite a outra, respeite o relacionamento, ela tem que se respeitar primeiro, ela tem que viver os sonhos dela primeiro para depois viver o da outra, e ela tem que se amar em primeiro lugar para depois amar o outro, certo? Eu tô falando tudo isso porque é a energia da sabedoria das runas, tá? Os deuses nórdicos, eles gostam muito de dar palpite, de dar conselho, né? E o Eremita também é uma carta muito aconselhadora. E depois eu já vou falar um pouquinho mais do jogo, ok? Voltando, então tem essa questão. Eu já escutei muitas mulheres e homens também, né? Que falam assim, eu dei tudo pra ele. Ele nunca me valorizou, eu fiz de tudo por esse relacionamento, e ele nunca respeitou o nosso relacionamento, né? Ou então a pessoa pega e fala o seguinte: ele me maltrata, mas eu não consigo ficar sem ele, eu amo perdidamente. Aí ele me trai, mas eu não consigo ficar sem ele, porque eu amo ele perdidamente, né? Tem pessoas que se sacrificam em prol dos outros e não dá certo o relacionamento assim. Porque a pessoa que ela permite apanhar, ser traída, ser maltratada, ser humilhada pelo outro, não é porque ela ama, certo? É porque ela tem uma obsessão espiritual, uma obsessão emocional e falta de amor próprio. E isso acontece por falta de amor próprio. Então, as mulheres, as pessoas, os homens, as mulheres que não conseguirem se amar e se respeitar, elas não vão conseguir dividir o amor com o outro ou até encontrar uma pessoa que verdadeiramente a ame. Entendeu? Então, para você ser amada, você tem que se amar primeiro, né? E aí um dia uma pessoa me perguntou: mas a gente sempre aprende com o outro. Se eu não tiver ninguém que me ama, como que eu vou descobrir o que é o amor? Aí vem a palavra Deus. Deus, eles nos amam, nos ama, né, verdadeiramente como somos, nos respeita, é fiel. Tudo que ele fala, ele sempre cumpre. E se ele fazer uma promessa na sua vida, ele vai cumprir essa promessa, claro, quando você merecer. Então, primeiramente, a gente tem que ser permitida ser amada por Deus e entender como é o amor verdadeiro. Depois que se entende o que é o amor verdadeiro, começa a se amar, a se respeitar e aí encontra a pessoa ideal para a vida. Porque tudo também é energia. Se você não está pronta para se amar primeiramente, você não vai ser feliz no amor. Tá? Então você tem que entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque aqui caiu a runa Bercano invertida, tá? A runa Bercano é uma runa que ela representa a árvore, a colheita, o plantio. E como os deuses nórdicos gostam muito de dar conselhos, dando explicações e exemplos, né, da vida, de como funciona a vida, essa runa, ela traz o seguinte significado: olha, você pode escolher plantar uma árvore ou não, só que você tem que pensar se a árvore que você plantar, ela vai trazer aquilo que você deseja, porque se você planta maçã, você vai colher maçã, você não pode esperar que aquela árvore venha, né, a te dar a banana, por exemplo, né, o fruto banana. Então, tudo que você planta, você vai colher em dobro. Quem sabe como é o plantio de milho, por exemplo, né? Você coloca lá 3 milhos, não pode colocar mais, e daqueles 3 milhos nasce um pé, e esse pé dá vários sabugos que tem vários outros milhos ali, né, grudadinhos. Então, olha só para você ver, você planta 3 sementinhas de milho e nasce aquele tanto. Ou seja, tudo que você planta, você colhe o triplo, entendeu? Mais do que o dobro. Você colhe infinitamente maior. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente está plantando hoje, né? Se você planta falta de amor próprio, falta de respeito, é isso que você vai colher. Você não pode esperar
certo? Que você faça essa escolha de plantar banana e Deus acabe te dando a maçã que você tanto deseja. Não vai dar certo, tá? Outra coisa também que essa runa fala, né, como exemplo, é que Deus, ele te proporciona tudo, ele dá tudo que você precisa. Mas tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Por exemplo, as árvores para crescer, e os deuses nórdicos falam muito disso, as árvores para crescer, elas precisam de luz, né? O sol, de água e de terra fértil, né? E você tem que ter também a semente que você escolhe para cultivar, certo? Então, tudo isso você não produz. Quem vai te dar vai ser Deus. Então, o que você não pode fazer por você, Deus vai fazer por você. Mas ele não vai descer, vai plantar, vai colher, vai cultivar, cuidar e entregar o fruto na sua mesa. Quem vai ter que fazer isso é você. Sem contar que tem vários tipos de solo e a gente tem que saber qual é o solo adequado para um plantio, né? Então, tudo isso Deus nos proporciona, mas a escolha é nossa, tá? Então, essas cartas e essas runas traz muito isso para nós. Então, eu sinto a presença, sim, de amor, mas eu sinto a presença, sim, tanto da pessoa quanto de você, da necessidade de vocês se reencontrar de novo, né? Não é encontrar o outro, é encontrar a si mesmo, porque eu vejo que houve uma perca nesse relacionamento, sabe? Eu vejo que teve sentimento, teve momentos bons, certo? Ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos, tá? Houve momentos bons, houve coisas boas para ser colhidas, mas houve outras também, coisas que você colheu aí que não foi bacana, tá? E essa runa também, ela traz essa peculiaridade da necessidade de você reconhecer que o único problema nos seus relacionamentos ou nesse relacionamento, né, é culpa sua também, tá? Então, cada um tem a sua parcela de culpa e não adianta eu ficar pensando, acusando e apontando o que o outro fez ou está fazendo de errado. Eu tenho que pensar nos meus erros. Ah, mas é ele que me bate, é ele que não me respeita, é ele que me trai, é ele que não tem consideração. Então, por que que ele está te traindo, te desrespeitando e te batendo? Certo? Eu sei que essa atitude dele, ele não deveria ter, certo? Ou ela também, né? No caso, não deveria ter. Esse parceiro, essa parceira sua não deveria ter. Mas a pessoa só faz com você aquilo que você permite. Então, se ela tá te maltratando, te traindo, te batendo, te fazendo mal, é você que está permitindo essa situação. Você não pode impedir ele de te trair. Mas você pode se dar o respeito, finalizar esse relacionamento, porque você não quer colher sentimentos de traição, baixa estima, né? Você não pode impedir que ele te traia, mas você pode impedir de ser atraída, né? Nesse relacionamento. Você não pode mudar a pessoa que é violenta, que comete violência verbal, agressão física, psicológica, né? Você não pode impedir nada disso, que a pessoa faça isso, porque às vezes é da índole dela. Mas você pode não se permitir a passar por determinadas situações, porque a escolha é totalmente sua, né? Então você tem esse poder nas suas mãos. E eu peço muita ajuda para Deus, eu peço ajuda para Deus para me ajudar a sair desse relacionamento, desse casamento, para sair desse sofrimento de solidão, de nunca conseguir ninguém na vida, né? Tem muito disso também. Mas assim, Deus, ele te dá força, proteção, coloca amor no coração do outro, afasta espíritos ruins. Então, tudo isso Deus faz por você. Mas você que tem que ter força de se desprender do passado, de se desprender de mágoas do passado, né? De se desprender desse sentimento ruim, de se valorizar, de buscar o amor dele, buscar o amor próprio, equilíbrio emocional. Tudo isso você precisa para ter uma vida de amor, para começar a colher coisas boas, tá? Bom, vamos começar a falar um pouco das runas e falar um pouco também dos significados delas, né? Para vocês verem que tudo aquilo que eu expliquei, apesar de ser longo, é importante para aquelas pessoas que querem evoluir, que querem um relacionamento sério, tá? Muitas pessoas acabam falando assim, você fala demais. Por quê? Porque elas acham que carta de baralho, que a nossa vida, ela é toda programada pela espiritualidade. Não é. Algumas coisas é para acontecer. Entendeu? As coisas kármicas que você aceita passar, elas são como provas.
E vocês podem, através das suas escolhas, passar nessas provas ou ficar para trás. E quando você fica para trás, você sofre. Entendeu? Então é por isso que eu trago junto com as cartas e as runas a reflexão. Porque não adianta eu falar, vai aparecer uma pessoa boa na sua vida, vai aparecer um grande amor ou o amor do passado volta. Gente, se vocês não resolverem os seus conflitos, a sua energia, cuidado espiritual, o relacionamento vai dar errado de novo. Aí por isso que tem muitas pessoas, eu sempre sofro, eu nunca dou certo com ninguém. É por causa disso. É porque não está sabendo escutar o oráculo, escutar a Deus, buscar a Deus. Não está sabendo buscar a própria evolução, né? E fica aí fantasiando essas questões românticas que as pessoas enfiam na cabeça das outras e traz sofrimento, né? Por exemplo, muitas pessoas dão errado no relacionamento porque não conseguem compreender o outro. O outro precisa de espaço, o outro precisa viver também os sonhos dele, né? É claro que quando a gente tá com alguém, a gente acaba sonhando junto, mas tem sonhos que são só meus, tem conquistas que são só minhas, tem coisas kármicas que só eu vou passar. Por exemplo, doença. Você pode estar ali com outro, mas a dor é só dele, entendem? Então, não é uma doença que eu tô vendo aqui que tá afastando vocês, é mais uma pobreza de espírito, uma necessidade de se reencontrar, de resolver situações para depois voltar, tá? Eu vejo mais essa situação, porém, isso também é uma necessidade muito grande dele, só ele vai passar. Mas ele podia me contar o problema que tá passando, a gente resolver junto. Não, é coisa dele, é coisa dela, entendeu? Tem pessoas que elas precisam desse tempo sozinhas, tá? Agora, essa carta também, ela fala de você. Ela pode estar te dizendo que você é pobre emocionalmente. E o que é ser pobre emocionalmente? É olhar só para si. Às vezes a pessoa fala, eu amo, eu faria tudo por ele, eu poderia estar ajudando ele a passar por essa situação, mas é porque ela tá olhando para os sentimentos dela. Ela não tá olhando para os sentimentos dele, ela não tá olhando para, ele precisa de espaço, não. Ela tá preocupada em ela ter a pessoa do lado, mesmo que a pessoa esteja sofrendo e sozinha. Isso é egoísmo, isso não é amor, entenderam? A mesma coisa é a pessoa não entender os caminhos do outro. Às vezes a pessoa, ela tá feliz com você, só que ela precisa lutar por algo financeiro que para ela é importante. Eu mesmo ganhei uma consulente muito linda, que ela falou assim comigo, ele se importa muito com as questões financeiras, que ele já foi muito pobre, hoje ele sente a necessidade de ter dinheiro. Vai saber o que essa pessoa passou na pobreza. A fome dói, a fome machuca, a humilhação por falta de dinheiro machuca também. Talvez essa pessoa não esteja buscando do jeito que deveria, certo? Mas ela não está errada de ir atrás daquilo que ela acredita ser necessário para ela ser feliz. Entendam, se a pessoa não realiza os sonhos dela, né? Que tem pessoas, mesmo que estão com as outras, ela tem sonhos individuais e nós temos que saber respeitar. Então, se a partir do momento a gente não respeita isso, não se preocupa com o outro, não dá espaço, não busca entender, isso não é amor verdadeiro. Tá bom? Então pode ser que essa pessoa esteja afastado ou você esteja afastada, adapte para a situação de vocês, só que o Erenita e as runas do jeito que tá caindo, elas estão trazendo reflexões super importantes, né? É bom que a gente elimine essas crenças limitantes aí do amor, da espiritualidade e tudo mais. As coisas não funcionam desse jeito. Pode ser até almas gêmeas aí entre vocês, né? Pode estar falando que vocês são almas gêmeas. Porém, é que nem eu falo, almas gêmeas quando se encontram aqui na Terra é porque não aprenderam a caminhar junto e ainda não sabem se comportar e viver em prol do amor. E todos nós estamos aqui para aprender. Entenderam? Mas longe de Deus, a gente não consegue nada. Nada, 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 nada. E essa runa bercana, ela também fala isso. Ela me lembra uma passagem bíblica super importante. Que essa passagem bíblica fala assim, que Deus é o nosso tronco. Claro que não fala desse jeito, né? Deus é o nosso tronco e nós somos os galhos. Né? E aqueles galhos que se desprendem do tronco, eles morrem e apodrecem. E não dão mais frutos e não vivem mais. São galhos podres. Olha só para você ver que interessante. E aqueles galhos que estão ali no tronco são galhos que vão dar bons frutos.
e que mesmo assim, mesmo continuando no tronco, às vezes serão podados, né, em determinadas épocas, para que dê frutos melhores. E eu acho que essa é a passagem da figueira que Cristo conta, se eu não me engano. Enfim, essa passagem bíblica é muito importante e ela detalha também esse significado da Bercano. Agora, o interessante mesmo, que vocês vão amar, para quem está nesse montinho, eu amo essa runa. É a runa Pietro, tá? A runa Pietro, ela representa a fênix, o voo da águia. A fênix, a águia, elas são seres solitários. E aqui está caindo o Erenita. Olha para você ver que interessante. E eu vou contar algumas coisas para vocês que eu acho que vocês não têm consciência. O voo da águia significa o olhar do mentor. Porque a águia, ela é um símbolo, e a fênix também, são símbolos espirituais, são símbolos de seres que transcendem entre o mundo físico e o mundo espiritual, dizendo que você tem uma conexão, ou ao menos perdeu, porque ela cai invertida, tá? A Pietro, para ser positiva, ela tinha que cair assim. Se ela cair desse lado ou desse aqui, né, é uma inversão muito negativa, entenderam? Então, assim, ela, quando cai desse jeito, fala que o seu mentor tá de olho em você, que você tá com uma conexão bacana, que você deve continuar nessa evolução que você se encontra, tá? Mas quando ela cai pra cá, significa que os seus mentores não estão contentes, mas ainda assim há uma ligação. E quando ela cai desse jeito, fala que infelizmente os seus mentores afastou por algumas questões que você fez, né? Ou que você não está cuidando do seu espiritual. Então, assim, eu vejo a sua espiritualidade bastante negativa. E há uma necessidade de você buscar essa conexão de novo. Porque essa Pietro, ela significa águia, ou seja, o mentor. Um mentor que transcende entre o mundo espiritual e o mundo físico e te protege. Então, significa o olhar de Deus sobre você, né? O olho de Deus. Então, esse olho não tá muito bacana, essa conexão espiritual não tá positiva, tá? E os seus mentores estão bem afastados. Às vezes, no sofrimento, a gente acaba perdendo muita fé, porque às vezes a situação ela tá se resolvendo, só que a gente não vê aquela solução que trouxeram como algo positivo, tá? Outra questão super importante. Por que a gente fala que a fênix, ela ressurge das cinzas? Porque a fênix realmente é um animal em que ela tem uma determinada data em que ela tem que renascer. E o que ela faz? Ela vai para o pico mais alto, ela fica lá em cima daquele pico, e a fênix, ela arranca, e ela sente muita dor, e ela grita muito, ela arranca todas as penas do corpo, uma por uma. Depois ela arranca suas próprias unhas, a fênix, e depois que ela arranca suas próprias unhas, o bico dela apodrece e cai. Ela bate o bico na pedra até cair, e depois nasce tudo de novo. E daí quando nasce tudo de novo, que ela tá aquela águia linda e maravilhosa, ela dá o voo dela de renascimento. Por isso que falam que a fênix ressurge das cinzas. E a Pietro, ela também tem esse significado forte de evolução através do fogo. Mas é algo que machuca, que dói, entendeu? Como ela cai invertida, ela tá falando que a sua evolução, a sua mudança é algo muito doloroso, que você tá preso ao passado e você não quer mais largar essas penas que não presta, né? E mudar e se transformar, porque você acredita que é mais doloroso a transformação do que ficar no passado ou ficar esperando o passado. Então ela traz essa reflexão de que é necessário você ressurgir das cinzas, por mais que doa, por mais que você se rasgue, por mais que você se machuque, né? Por mais que você sofra tanto, porque depois você vai ver as alegrias que essa transformação vai surgir para você. Então é algo extremamente assim, é uma mensagem muito positiva, tá? Geralmente quando ela cai invertida, fala de falta de fé, falta de comunicação com os mentores e espirituais e pessoas presas ao passado, né? Então é importante isso daqui, tá bom? Uma coisa é solitude, que é algo positivo. Outra coisa é solidão, que não é positivo. O erenita pode significar os dois, tá bom? Vamos agora falar um pouco dessa runa maravilhosa também, da Algis. É uma runa extremamente maravilhosa. Na verdade, eu acho todas as runas maravilhosas, né? Deixa eu baixar um pouquinho a luz para destacar um pouquinho as runas. Pronto. Olha, a Algis é super interessante. A Algis, ela representa
O galho, o chifre do cervo, tá? É super importante. Ela tem uma conotação, sim, de triângulo amoroso, tá? Mas não é porque representa o chifre do cervo, não. Porque o chifre do cervo, ele, assim, ele é muito importante, né? Porque simboliza poder, simboliza defesa e simboliza também espaço, entendeu? Então essa runa fala da necessidade de você buscar o seu espaço, porque a galha, né, o chifre do cervo, ela na mata, ela afasta as matas dele e ele consegue ter uma visão, entendeu? As matas são afastadas dos olhos dele, ele consegue ter uma visão maior, né, do que tá acontecendo. Então isso também significa a necessidade de você buscar um pouco mais o seu espaço, conseguir ver melhor as coisas, né? E essa runa, ela fala muito assim, que as suas batalhas, elas são com o seu eu verdadeiro. E ela sai condizente com o Erenita. A única batalha que o Erenita tem é consigo próprio, com as suas emoções, né? E quando ela sai aqui totalmente invertida, ela fala de uma pessoa que ou está bem descontrolada emocionalmente, entende? Ou que essa pessoa está guardando muito os sentimentos para si, tendo dificuldade de buscar ajuda, tá? Então essa runa, ela traz essa conotação, tá? Porque pode ser que você esteja em negação. Em negação. E a negação é apenas o primeiro estágio do luto, né? Como se faz para superar um grande amor ou a morte de um ente querido? Tem as fases do luto, né? Primeiro a negação, depois a aceitação, né? Aí tem as fases aí que acontecem, eu até esqueci das outras, mas a primeira de todas é a negação. Então, ficar em negação do que está realmente acontecendo, do que você realmente tem que fazer, né? Não é algo produtivo, é algo que te atrapalha na evolução. E eu vejo, assim, uma dificuldade de se encarar no espelho, de reconhecer o seu próprio eu, né? É uma batalha muito grande. Quando essa runa cai invertida, fala que você tá passando por uma batalha extremamente importante na sua vida, só que consigo próprio. Porque é através de se encontrar, se conhecer e lutar contra si, né? E aquelas influências espirituais indesejadas, né? Aqueles hábitos ruins que a gente sabe que tem que mudar. Então, a sua luta é consigo próprio, entende? Então, cuidado em ficar muito reativo com os outros, né? Não buscar ajuda, tem que ficar muito sozinho. Às vezes a gente precisa do outro na nossa vida para conseguir nos erguer. Uma amiga, uma igreja, um conselheiro, um padre, um pastor, né? Um pai de santo. Às vezes a gente precisa sim para nos levantar, né? Então cuidado se você ficar em negação, cuidado em tentar sempre estar se auto-enganando, né? Isso pode trazer prejuízos muito drásticos para a sua vida, né? Impedindo sim uma evolução sua, né? E cuidado também, principalmente, em ficar muito tempo nessa solidão, no passado, na negação, na dificuldade de se auto-encontrar. A maior batalha que nós temos, né, todos nós mesmos, é com nós mesmos, entendeu? Porque entendam que você só controla o seu sentimento, as suas ações, e a evolução é individual, a salvação é individual, tá certo? E você não pode e não tem poder de mudar as atitudes e a vida do outro, mas você pode mudar as suas atitudes e a sua vida. Então a sua batalha é consigo próprio, porque mudar um hábito, uma atitude, né, é muito difícil. E disso tudo, o que mais me surpreendeu é que bem no centro dessa tiragem, a gente tem aqui a Kenas, né? Bem no centro. E ela significa o centro mesmo. Ela fala que você é o centro de todas as trevas, você é um centro e um foco de luz. Você só precisa se reencontrar nisso. E apesar
da runa ela ser assim, na verdade, né? Esse lado ele não é tão negativo. E outra coisa, a Kenas é uma runa que ela não tem lados negativos, né? Então, do jeito que ela cai, é aceitável, tá bom? Só precisa de uma grande reflexão. Porque agora isso daqui fala que você, a partir do momento que você reconhecer todas essas coisas que está ao redor, que você entender, né? E você começar a buscar evolução, você vai ver o tanto de luz que você tem. Você vai ver que você é o centro das questões, né? Que depende de você as questões irem acontecendo na sua vida de forma positiva, né? Ver a vida com mais luz, ver que você é luz. Essa runa só caiu desse jeito porque você tá preso ao passado. Você vê que todas as runas, né? Todas não. Essa runa S e o Erenita, eles estão virados para, no caso, minha esquerda, né? Para a esquerda. E isso representa a pessoa que está presa ao passado. Essa runa também significa isso, né? Prisão do passado, não conseguindo ver as coisas. E essa runa, ela também significa o próprio olho, a própria visão. Então, aqui vem falando que as coisas estão acontecendo, que você tem que olhar para o futuro, tá? Não espere o passado, não deixe o passado interromper as suas vidas, a vida amorosa, vida financeira, vida familiar. É que fala que você, no meio dessas trevas, você é luz. E que a luz está contigo, está te acompanhando. Então, se sentir sozinha, né? Se sentir abandonada, se sentir fardada ao fracasso, ou necessitar tanto da luz, do amor do outro, não é uma opção para você e você não tem precisão disso, tá? Então, essa runa que fala que você é o centro, ela cai no centro. E novamente falando aqui da nossa runa que fala sobre quantidade de amor, né, de sentimento, é uma runa Teivas, que se caso você trouxe alguma questão de relacionamento aqui, entenda que há amor sim, tá? Mas mais amor há no seu coração, porque ela cruza aqui com a sua energia central. E você é uma pessoa movida pelo amor, de acordo com o que tá caindo, certo? E fala também, no caso, que é através do seu amor próprio que as coisas vão se resolver. Amor próprio, individualidade, erenita. Então essa tiragem toda bateu perfeitamente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe também com a amiga, com o amigo, né? Vocês viram que é uma tiragem bem tranquila, é uma tiragem que fala muito assim de evolução e eu espero que vocês realmente gostem, tá? Porque usando as runas e os arcanos maiores, a gente não tem uma sentença, a gente tem um refletir sobre a nossa vida. Porque 50% é as questões kármicas que tá para acontecer na sua vida e não muda, né? Não muda entre aspas. E 50% são as suas escolhas, sendo que as questões kármicas são provas, né? E você pode passar por elas ou não, tá? Então depende muito das suas atitudes, das suas escolhas, do seu entendimento, entenderam? Então o oráculo, ele é mais, ele é permitido por Deus na nossa vida, mais nesse sentido, entendeu? De uma reflexão, de um pensar, de tomar consciência do que você não consegue ver, de tomar clareza, do que de fato de uma sentença na sua vida, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Vamos para a opção agora de número 2. Vou estar devolvendo as mesmas pedrinhas aqui para dentro, né? Que elas podem sim sair de novo. Vamos agora tirar um arcano maior. Concentrem-se, leve a sua mente ao nosso Senhor Deus. Vamos ver qual é o arcano maior que está saindo aqui para você. Reflexões sobre a sua vida amorosa. Essas reflexões também vocês podem levar para sua vida como um todo, tá, gente? Não é só a questão amorosa, não. Nossa, nós temos aqui o julgamento. O julgamento. Tarô que tem animais, né? O tarô com a energia da natureza. É um tarô que eu gosto muito de usar para ver o lado sombra da pessoa. Por quê? Porque o lado sombra da pessoa, a gente fala que é o lado irracional. E aí a falta de racionalidade, ela vem dessa questão animal. Porque o que nos diferencia,
né, o ser humano dos animais, é a questão de sermos seres racionais, entendeu? Então, esse tarô eu uso muito para ver o lado sombra, né, como a gente fala bastante. Vamos aí agora tirar as runas 5, né? E vamos ver qual é a posição que elas caem. Peguei algumas aqui, vamos lá. Temos a runa Gera, caiu invertida, não tem problema. Runa central invertida também é a runa Manaus, tá? Temos a runa Agalax. Temos a runa também que tá saindo meio invertida, só que ela não tem uma conotação negativa assim pra mim não. Ela mais representa a questão do tempo, reflexão do tempo, né? Essa runa aqui eu uso até como se fosse assim, tipo uma ampulheta, não sei se vocês sabem, né? O que é a ampulheta? É quando passa areia, né? Dentro daquele trenzinho que a gente vê a quantidade de tempo, tá? Adagas, mas ela saiu aqui de conotação positiva, não saiu invertida, ela saiu positiva, mas eu uso geralmente assim, enfim. E aqui nós temos totalmente invertido, né? A nossa runa aí que mede a questão amorosa, que é a nossa runa Teivas. É tanto que ela vem talhada, por isso que eu escolhi essas runas, né? Ela tem essa peculiaridade de vir talhada na figura de um coração mesmo, tá? Bom, começando aqui, nós temos a carta, deixa eu tirar esse saquinho daqui, nós temos a carta de Arcano Maior, o Julgamento. E essa carta, o Julgamento, é uma carta que ela fala justamente de uma passagem bíblica que eu levo muito às interpretações, claro. Eu levo muito as interpretações do tarô para a Bíblia, sim. Porque sem Deus a gente não é nada, a gente não tem dom, a gente não tem visão, a gente não tem conexão com mentor nenhum. O que para que servem nossos mentores se não para nos conectar mais com Deus, né? Então, claro que eu não posso dispensar os conhecimentos bíblicos. E o julgamento, ele fala daquela parte, né, que a gente tem, se eu não me engano está no Apocalipse, em que Deus, ele virá em uma nuvem e a partir do momento que ele vir na terra, os bons serão separados dos maus, né? A gente terá vergonha dos nossos feitos porque a gente irá entender e saberemos que nós fomos errados, que Deus está ali, a gente terá consciência de todas as nossas vergonhas. Inclusive a carta do julgamento, em muitos decks, em muitos tarôs, eu vou até pegar aqui outro para vocês verem, ele representa as pessoas nuas e um anjo tocando a trombeta, né? Como fala lá, quando Deus vier, que terá o julgamento final. Os evangélicos que usam muito mais essa teoria que nós espíritas, né? Porque para nós espíritas o julgamento já está acontecendo, mas cada pessoa tem o seu período do julgamento. Então essa carta aqui, tá? O julgamento, nesse baralho que eu joguei de primeira, é só para vocês terem uma visão. Aqui as pessoas estão nuas, sabe por quê? Essa nudez aqui, porque assim, não significa mais uma questão de estar com roupa ou não, tá? Não é muito essa representação. É uma representação de que a pessoa vai estar ali e Deus vai estar lendo a alma, os feitos dela. Você entendeu? Sabe quando você faz alguma coisa errada, que você justifica para outra pessoa e muitas vezes você até acredita naquela justificativa ou faz os outros acreditar? Então, para Deus não tem isso, né? No dia do julgamento, como os evangélicos, a Bíblia traz. Para Deus, ele sabe o que você fez, ele sabe das suas intenções, ele sabe do seu coração. Não tem como você esconder nada, não tem como colocar a culpa no outro, né? Então será um momento em que você será julgado por tudo e a verdade, ela é única, não tem como ser distorcida. Ah, não foi minha intenção, né? Ah, eu não queria fazer aquilo, ah, eu não fiz por querer, eu fiz, mas foi por causa disso, não tem, né? Justificativa. Então o julgamento, ele traz essa energia mesmo do julgamento da verdade,
E a verdade, ela é libertadora. Então, a carta do julgamento, ela vem falando, né, do seu relacionamento, de questões amorosas, vem falando que tá na hora de você reconhecer a verdade dos seus relacionamentos, de quem foi errado, quem não foi, o que você realmente fez, quais eram as suas verdadeiras intenções em relação àquilo, o que deixou de ser feito, certo? E principalmente tem mulheres, tem homens que se culpam muito por uma questão de relacionamento, né, para justificar o erro do outro. Ou muitas vezes as pessoas, elas não querem se ver como culpadas, ou elas não querem entender o erro do outro. É mais conveniente usar o seguinte termo: ah, ele fez isso por causa de magia de macumba, né? É muito fácil, né, jogar a culpa assim para algo que, sei lá, não convém eu ter a culpa ou a pessoa, né? Porque o que as pessoas precisam entender é que o trabalho espiritual ele existe, né? Mas ele tem as suas limitações. Para ele pegar numa pessoa, por exemplo, né, um caso em que o homem separou da mulher por causa de trabalho espiritual. O que a mulher coloca na cabeça, ou o homem, né, justificando, é que o trabalho espiritual foi feito e alguém obrigou aquele ser humano a tomar uma atitude que ele não queria, e não foi bem assim. O trabalho espiritual, ele consegue influenciar na sua mente pensamentos, desejos e vontades que a pessoa já tenha, porque ninguém manda em ninguém. Deus está acima de tudo, Ele nos deu o livre-arbítrio e ninguém obriga a ninguém a nada. E para um trabalho espiritual pegar, a pessoa tem que ter falta de caráter, né? Nessa questão amorosa, ter falta de caráter. A pessoa já tem que ter vontade, desejo, ou já tenha passado pela mente dela alguma situação e ela já se permitiu, tá? Ou seja, ela já permitiu ao pecado, já permitiu a coisas erradas, tá? Ela tem que ter falta de Deus, estar longe da espiritualidade, falta de evolução emocional, espiritual e pessoal, né? E principalmente responsabilidade sentimental. Então, o trabalho espiritual só pega nessa pessoa que tem essas coisas, né? Então, não é só uma influência do espiritual, não é só por causa do trabalho. O trabalho para pegar em alguém tem que ter muita coisa envolvida. E para essas coisas, né, mudarem, é muito trabalho. A pessoa tem que se propor a evoluir, buscar a Deus, compreender os seus erros, buscar evolução, tomar consciência, tá? É que nem a história de Jó. Jó foi tentado pelo diabo até onde Deus permitiu, entenderam? E ele se manteve ali firme. Ele se manteve firme, ele não blasfemou, ele não fez coisa errada, ele não largou a mulher, ele não traiu. Então as pessoas têm mania de falar que tudo é culpa do trabalho espiritual. Não é. O trabalho espiritual funciona, o mal funciona assim, mas o mal ele só age na mente e na cabeça e na vida das pessoas que se permitem ao mal. O mal ele não consegue, tá, obrigar você a nada, tá bom? Então, entendam isso. E o julgamento é justamente isso. Não tem justificativa. Não vem colocar culpa em macumba. Não vem colocar culpa que o outro te obrigou a fazer uma coisa que é errado. Não venha falar que você foi influenciado. Não venha falar que a culpa não é sua, né? Então, o julgamento é isso. É o despertar da consciência, né? É você se conscientizar da culpa do outro e o outro se conscientizar da culpa que teve, você da sua, ele da dele, e buscar mudanças. Então, o julgamento é essa parte da renovação, da tomada de consciência, da libertação do passado, do fechamento de ciclo. Então, quando o julgamento ele cai para mim, ele significa que o relacionamento acabou. Até porque, se você está perguntando de um relacionamento, né, que houve uma finalização, aqui já fala que não tem amor. Ou você já pensa em finalizar, né, por causa de situações erradas. Aqui já fala que não tem amor, né? A Teivas, ela traz para nós que não tem amor nenhum nesse relacionamento que passou, tá? O julgamento também,
ele tem a necessidade de que você não fique presa nos relacionamentos que deram errado, ou fique com esse sentimento de que, sou fardada ao fracasso, nada dá certo na minha vida. Por quê? Porque o julgamento, ele traz questões kármicas. Então, talvez você tenha uma questão kármica para resolver com vários homens. Tem mulheres e tem homens que acabam em vidas passadas, né, fazendo muito mal aos outros, prejudicando, traindo, e acaba recebendo isso nessa vida. Então entenda que tudo que aconteceu nos seus relacionamentos passados, certo? Foi por questões kármicas que você está colhendo, tá? E aqui fala também que ao longo da tua vida, dessa vida, né, tudo que você fez até hoje, ela vai resultar em algo. Aí você tem que pensar se vai ser positivo ou negativo. Se você traiu uma pessoa, se você usou uma pessoa, né, amorosamente falando, se você foi egoísta, se você maltratou, é isso que você vai colher no seu próximo relacionamento que você tiver. Agora, se você que foi a vítima, né, entre aspas, porque aqui fala que se você foi vítima nos seus relacionamentos, foi questões kármicas, né? Se você foi vítima e soube sair dessa situação, perdoar o outro e se perdoar, está próximo de você fazer boas colheitas, tá? É uma carta de movimentação rápida e ela fala principalmente de nascimento de criança, constituição de família e vida correta perante a lei de Deus e dos homens. Então, é uma carta extremamente positiva, vem sendo representada como a pomba da paz, e aqui nós temos, né, morcegos, pássaros pretos, né? E o que significa isso? Significa a escuridão que sai da mente, da cabeça, a culpa saindo, a libertação dos pecados, a libertação da culpa. Então, tudo isso você tem que buscar para você estar bem, estar em paz, né? Busque a paz interior, busque a paz do que aconteceu no passado, busque a libertação, a renovação, feche o ciclo que tiver de fechar e segue com sua vida em frente. Outra coisa muito importante, a carta do julgamento, para mim, ela traz um significado de que não deixe que o passado volte para a sua vida. Ou seja, um amor do passado, meu ex quer voltar, meu ex-marido quer voltar. Essa carta, para mim, representaria um não, porque ela fala da hora da libertação, entendeu? Sempre quando essa carta surge para mim, eu vejo como libertação. Que a pessoa está pronta para o novo, a pessoa está pronta para ir para o paraíso, para o Éden, né? A pessoa, ela passou nas suas aprovações, então lembre disso. E outra coisa, uma coisa é você aprender com o seu passado, com os momentos ruins que você viveu. Outra coisa é você acumular e guardar aquilo tudo dentro de você, tá? Ficar remoendo, acumulando e ficar se lamentando por tudo de ruim que você passou. Lembre-se, eu li até no livro que eu indico a vocês, chamado A Luz na Escuridão, muito bom esse livro, e lá falava uma coisa assim, que o cara estava no mundo espiritual e um mentor chegou para ele e falou: o único que veio na Terra e teve o que não mereceu foi Cristo, ou seja, o resto, né? Eu até dei uma risadinha nessa parte, porque é verdade. Então não se vitimize, não se coloca de pobre coitada, talvez você tenha, ou pobre coitado, talvez você tenha passado realmente por maus bocados aí em relacionamento e tudo, mas nada que aconteceu com você foi injusto, tá? E se você soube passar por isso de forma honesta, né, de forma justa, e realmente buscou se desvincular do passado, tenha certeza que agora virá bons momentos e em família. Essa carta sempre fala de família, constituição de família, filho, casamento, pessoa honesta, séria, justa, né? Uma pessoa que chega para despertar as suas emoções novamente, mas você já tem que estar despertado, tá bom? Então é mais ou menos isso, tá? Vamos agora passar para as runas. E a primeira runa que eu já comecei aqui, por causa da leitura, é a Teibas, que fala, né, que os seus relacionamentos passados, ou que foi finalizado, ou algum que você tá, já acabou o amor. Sendo assim, há uma necessidade de renovação, tá? A segunda runa, seguindo aqui o ciclo, é a nossa runa, a Gálax, tá? A Gálax. E essa runa, gente, ela é maravilhosa. Bom, eu acho todas maravilhosas, né? Porque essa runa Gálax, ela sai muito para, por exemplo, pessoas que estavam com relacionamento sério, maravilhoso, que estavam com os homens de sua vida, às vezes até constituiu família, e do nada tudo se acaba.
Do nada as coisas se transformam, do nada aquilo não era realmente o que estava vivendo, você descobre um segredo, uma traição, ou tudo se acaba, a pessoa vai embora, né? E a pessoa e você fica sem rumo. Então, essa situação fala muito da Galaxy, né? Ela sai muito para esse tipo de pessoa. E olha que bacana que essa runa traz pra gente, né? O bacana dela é o seguinte: sabe quando você tem você está em negação, né? Você está em negação e aí você cria na sua mente toda uma teoria, todo um argumento que pra você naquele momento faz sentido. Só que aquilo não é inteiramente verdade, que é o que combina muito com o nosso arcano maior. E aí você, depois de um tempo que você sofre, você vai tomando consciência, você vai caindo em si da verdade. Você entende o propósito de você passar por aquilo, você entende o que você fez, você entende o que a pessoa fez, você deixa de se culpar e entender de fato a situação. Aí você cai na real. Ou então quando você é enganada por alguém, né? Uma amiga que fica lá no seu pé, querendo fazer tudo por você, e aí você descobre uma traição e você cai em si, né? Então, aquele cair em si, aquele despertar da consciência é representado por essa runa, a Galaxy. Então, quando ela sai para mim, eu vejo ela de forma muito positiva, né? Por quê? Porque a pessoa, ela tá tomando consciência, a pessoa, ela tá caindo em si, da realidade. Ela tá entendendo o que ela tem que fazer, ela tá entendendo o que aconteceu com ela. E depois que você entende, né, as suas ações, tudo que aconteceu com você e tudo que você tem que fazer, você começa a tomar atitudes boas, a fazer o que você tem que fazer na sua vida, né? Você entende qual é o seu próprio passo, o caminho que você tem que seguir. Porque para você entender o caminho que você tem que seguir, você tem que passar por isso aqui, cair em si. Então essa runa, nossa, é uma das runas assim em questão assim de libertação, né? Ela fala muito de mudança, de liberdade, de despertar como julgamento, né? Então ela traz muito isso. Então, quando a pessoa ela tá obcecada em uma situação, vai muito atrás do outro, sofre muito, fica reclamando, fica se queixando, fica remoendo situações do passado, fica indo atrás do marido, do namorado que traiu, ou fica insistindo em uma situação que não vai dar certo. Quando essa runa cai, eu falo: uau, você tá perto de passar por uma evolução muito significativa. E eu sei que no máximo em 6 meses essa pessoa vai se transformar de um jeito e vai se transformar em uma pessoa que ela nunca pensou ser. É hora que ela não é mais enganada, é hora que ela sabe o que ela quer da vida, é hora que ela sabe quem convém aceitar na vida dela ou não, né? Então essa runa aqui, a Galaxy, nossa, ela traz esse significado assim de evolução, de despertar surpreendente. Além também, essa runa fala assim, que você estava segura e de repente você perdeu toda a sua segurança. E sabe o que ela vem falando para você? Vem falando que realmente você tem um caminho em que você vai ter que ter muita força, né? Muita força de vontade, muita força de libertação, muita força de renovação, muita força para seguir em frente, mas ela fala que é assim, quanto maior a queda, maior vai ser a sua vitória. Então, o que você está pensando que foi uma queda que você não consegue se levantar, você está inteiramente, né, ou inteiramente enganado. Né? Vocês estão enganados, no caso, tá? Porque essa runa fala, quanto maior a sua queda, quanto maior a sua destruição, maior vai ser a sua vitória, né? Vitória de si mesmo, dos outros, na sua vida no geral. Então, ela fala que, assim, quando essa runa cai, são crenças destruídas, pensamentos limitantes destruídos, pensamentos negativos destruídos, né? É como se você fosse cair em si na realidade. O que você acreditava, o que você tinha certeza, seja no trabalho, seja financeiro, seja religioso, será destruído para reconstruir. Essa runa traz isso. Você caindo em si. Mas é uma questão de você cair em si na mente, né? É uma questão mental, é uma questão emocional, é uma construção pessoal,
sabe? Porque é através da construção pessoal que sua vida toda será construída, baseado no seu novo eu que tá para despertar. E o julgamento, ele fala disso. Ele fala que quando a pessoa acorda, ela desperta, porque nós temos dois, eu costumo dizer que nós temos duas almas, né? Uma tem a consciência de vidas passadas, entendeu? E a outra só tem consciência dessa vida. E quando a gente consegue essa conexão espiritual com os mentores, né? Que são pessoas que já passaram pela Terra, que são muito evoluídos, que encontraram o caminho de Deus, né? E hoje vêm para nos guiar nessa terra. Assim mesmo também é o nosso espírito, que é muito antigo. Todos nós temos um espírito que passou por diversas culturas, diversas religiões, né? Tiveram muitas famílias, falaram várias línguas, tiveram várias cores. Nós todos passamos por várias encarnações, né? Nós que estamos aqui na Terra. Então entenda que você tem uma consciência superior. E a Galaxy, ela fala isso de você conseguindo se conectar com a sua consciência superior, e a sua consciência superior, ela é meio que tomando mais conta da sua vida. E aquelas suas crenças limitantes, aquela evolução pobre, né? Aquela consciência pobre só dessa vida, ela meio que é passada um pouco para trás, porque há uma transformação muito importante. Então essa runa, eu também sou inteiramente apaixonada por ela, né? Temos a runa aqui também, Adagas. Adagas, como toda runa, ela tem um significado muito importante, tá? E como eu disse no montinho número 1, e é importante quem tiver tempo escutar todos os montes, ela é uma runa e ela até é meio que repetida, né, em dois símbolos aqui para você, tá? E ela é uma runa que ela fala assim, a seguinte questão, a evolução individual. Entendeu? Você não vai evoluir através do outro, você não vai evoluir através de um grande amor, você não vai evoluir nem se chegar a 1 milhão na sua porta. Não falta aparatos para você evoluir, entendeu? Você já tem tudo o que precisa evoluir, para evoluir. Porque essa runa, igual eu disse, os nórdicos, eles gostam de dar exemplos através da natureza, de coisas que fazem parte da vida deles, né? Então essa runa, ela representa a borboleta. Entendeu? Ela representa o símbolo da borboleta. E a borboleta é um animal que ela é uma lagarta primeiro, que tá sempre na defensiva, né? Você encostou, você se queima. É um bicho que todo mundo não gosta. Para nós, né, para falar a verdade, é asqueroso, é nojento e tal. Depois essa lagarta, ela entra para dentro de um casulo, certo? E dentro desse casulo, ela passa um determinado tempo e ela sai de lá uma linda borboleta, em que as pessoas já não têm medo, ela já não é reativa, ela voa, ela é bonita, ela é enfeita, as pessoas gostam de borboletas, né? Porque a borboleta, ela significa esse despertar, essa evolução, mas a evolução individual, né? Não é evolução através dos outros, através de situações, é você buscar a sua própria evolução. Entendeu? E a partir dessa evolução que você terá, você nunca mais será aquele serzinho, né? Você já passa a ser um ser que voa, que tem liberdade, que encanta, que tem os seus encantos, a sua felicidade, né? Então já é mais essa representação. E eu não sei se vocês sabem, mas a borboleta, ao sair do casulo, tem muita gente que ajuda, né? Vê uma borboleta saindo do casulo, vai lá com um pauzinho, cutuca ou abre. E se vocês repararem, a borboleta não voa. Sabe por quê? Porque quando ela estiver saindo do casulo, se alguém ajudar ela a sair, ela não voa mais. Então, é uma evolução, né, que depende só da pessoa. É como se dissesse assim, tá na hora de sair do isolamento, tá na hora de sair desse casulo, que é como se você estivesse pronta, certo? Então, primeiro você cai em si, de que não tem mais amor, que os amores do passado ficaram, né? Você reconhece a sua culpa ou não, né? As coisas que realmente você deveria ter feito ou não, cai em si, é desconstruída, reconstruída, está pronta para sair do casulo, voar e viver a vida, buscar aí a completude, certo? Então, vocês verem o tanto que está seguindo aí as interpretações. Passando aqui para a runa central, essa runa está na posição do futuro, né?
Aqui a gente fala muito que é do futuro, o momento atual no centro de tudo, né? Então, as runas significam assim, tá? Essa posição, eu até esqueci de falar. Então, no futuro, acima de tudo, aqui vem falando de boas colheitas, de fertilidade, né? A runa Gera, ela fala muito disso. Só que ela fala da necessidade de ter paciência, porque essa runa, ela representa um ano. Ou seja, você tem que ter paciência consigo próprio. Não é, eu escutei um jogo de tarô, eu escutei a Carla, escutei o conselho dela, agora eu vou seguir assim e tudo vai mudar rapidamente, tal, tal, tal. Não, tá? Essa runa, primeiro, ela fala da necessidade de você, assim, tomar consciência das suas limitações e não, ou não, tá? Porque, assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu sou uma pessoa, particularmente, que tenho dificuldade de estudar coisas que não me interessam. Por exemplo, coisas espirituais eu passo o dia todo lendo livros e tal. Mas quando é outra coisa, eu tenho dificuldade. Sabendo dessa dificuldade, dessa personalidade, e para algumas pessoas seria vergonha até dizer para si próprio, eu não gosto de estudar. Eu, durante muitos anos, eu não quis, né, tomar consciência dessa dificuldade minha, desse não gostar. Porque pro mundo hoje, a pessoa que gosta de estudar é uma qualidade muito grande, né, o gostar dos estudos. E eu não gosto, né? Então demorou muitos anos para eu me encontrar, me reconhecer e dizer para mim mesmo que realmente eu não gosto de estudar. Então eu não vou pegar e falar assim: eu preciso aprender isso, né? Eu preciso aprender outra língua, eu preciso aprender matemática, eu vou tirar todos os dias, o dia todo para estudar. Não vai adiantar, porque eu não gosto, não tenho costume, só estudo coisas que eu gosto, né, espirituais, então eu não vou marcar um compromisso que eu não vou conseguir cumprir, entenderam? Então, a importância, né, como eu faço para evoluir, para mudar uma situação, o principal é você entender isso. Qual é a minha limitação? O que eu posso propor para mim mesmo? Eu não vou propor uma coisa que eu não vou dar conta de cumprir. Entenderam? Então, o que eu vou fazer? Vou começar todos os dias estudando meia hora. Entendeu? Depois eu vou aumentar para 40 minutos e aumentando esse tempo de estudo até eu aprender e alcançar aquele objetivo que eu almejo, né? Porque mudar padrões, mudar comportamento, mudar defeitos são coisas muito difíceis. E às vezes a gente quer uma mudança de um dia para a noite, se cobra e fica frustrado que não deu conta de fazer aquilo. Por exemplo, eu não consigo parar de ligar para ele, me humilhar e mandar mensagem. E fico o tempo todo no telefone esperando uma mensagem dele, alguma coisa assim. Peraí, eu vou fazer o seguinte: eu vou procurar uma outra atividade e eu mando mensagem para ele toda hora. Eu vou começar a mandar mensagem para ele só de 2 em 2 horas, até cortar de vez a comunicação. Entenderam? Eu tenho dificuldade de rezar todos os dias. Eu não vou me colocar no compromisso de rezar um terço, de ler não sei quantas páginas da Bíblia. Não, eu vou aumentando aos poucos, porque mudar o hábito, mudar as coisas é difícil. Então, a Gera, ela pede para que você se conheça, e a partir do momento que você conhecer, entender as suas limitações, né? E confessar para si própria as limitações, você aí criar um plano e uma estratégia de mudança. Entendeu? Para que as mudanças sejam possíveis. A Gera, ela fala de ciclo. Por quê? Porque tem colheitas, tem plantas, tem plantações que ela demora um certo ciclo de um ano, né, para estarem pronta. Então tem um período de cuidar da terra, tem o período de plantar, tem o período de cuidar da planta e o período de colher, né? Então ela fala que você ainda está vivendo esse ciclo e que esse ciclo será finalizado e esse despertar vai acontecer em um ano. Então quando ela sai, ela fala de ano, né? Ainda tem um ano para as coisas acontecer. Ou seja, essa mudança, toda essa transformação ainda não será esse ano, tá? Porque ela sai falando do ano. Ano que vem você tem a certeza, né? Claro, você permitindo, você ir se propondo a mudar todo dia um pouco mais, né? Fazer aquele seu 1% de esforço, as coisas vão acontecer para você. Então é uma runa também super positiva, né? Precisa da gente ter essa consciência sobre ela, sobre nós,
precisamos nos colocar à prova e ir mudando todos os dias, mas ela pede tempo, paciência, né? E que os ciclos serão fechados no momento adequado, tá bom? Mas é o que nem eu falei no montinho número 1. Você tem hora de plantar, tem hora de colher, tem hora de sofrer, tem hora de ser feliz. Então, cuidado quando você estiver feliz, você ficar muito remoendo e pensando nos seus momentos tristes, né? Tem pessoas que são assim, nossa, tá bom demais para ser verdade. Eu odeio essa frase. É frase de gente derrotada. Entendeu? Tá bom demais para ser verdade. A pessoa, ela já tem aquele pensamento tão negativo que ela já fica esperando as coisas dar errada quando tá tudo bom. E, gente, vocês têm que entender que na Terra é assim. Vai ter época de tá dando certo, vai ter época de tá dando errado mesmo. E tem que se acostumar. É ilusão vocês achar que vai haver um período da vida de vocês que as coisas só vão dar certo. A gente tem essa ilusão limitante na cabeça, né? Vai haver um momento que minha vida vai estar estável, só vai dar tudo certo, que eu vou achar um relacionamento, que vai me compreender, não vai haver briga, não vai haver discussão, né? Por que as pessoas se iludem tanto com essa crença limitante de almas gêmeas? Porque elas acham que ao encontrar a alma gêmea, todos os dias vai ser dias de amor, de troca, de carinho, de compreensão, que elas vão ser felizes pro resto da vida, que a pessoa vai compreender e vai ser uma alma que vai pensar como ela, agir como ela e pensar como ela. Poxa, se a alma gêmea fosse isso, não tinha necessidade de fazer uma alma gêmea para você não, você estaria satisfeito consigo próprio, né? Se a pessoa fosse do jeito que você quer, né? Se a pessoa fosse te entender, fosse ser como você, vocês fossem completar um ao outro, não precisaria fazer outro ser, né? Então, essas crenças limitantes aí do romantismo, a gente tem que deixar um pouco de lado e começar a enfrentar a vida e entender a vida do jeito que ela é. E a Jeta, ela traz muito essa energia, essa reflexão super importante para sua vida financeira, familiar, né? Para tudo mais. E aí, partindo para nossa outra runa, é a nossa runa que é a Manaus. A Manaus, gente, ela traz um significado que exige muita explicação. Então, vocês prestem atenção porque ela é um pouquinho difícil de entender, tá? A Manaus, ela significa o eu. E ela cai justamente no centro, só que de forma invertida, tá? Então, assim, essa runa Manaus, ela representa o ponto de partida, né? Ou seja, um novo início, que as coisas para você vai estar clara como água. E, gente, olha como tá batendo com o julgamento. O julgamento é como você cai em si, que é o que tá falando a runa aqui, que a gente tirou, a Galaxy, né? Você cai em si e no centro tá o quê? O eu, o reconhecer o eu, o ponto de partida, né? As coisas mais claras, você tendo mais visão da situação como um todo, né? Então, essa runa, ela é super importante, tá? E essa runa, ela pede para que você faça o seguinte. Ela fala que você vai reconhecer a sua potência, a sua luz, a sua grandiosidade. E aqui fala que você tá perto de fazer grandes feitos na sua vida, tá? Só que essa runa, ela também fala o seguinte para você, que assim, não deixa assim vai descer pelas suas conquistas. Claro, tudo que você conquista, você tem que tomar consciência, né? Você tem que ser grato e você tem que falar, poxa, eu fui bem nisso, olha, o meu potencial, né? Você tem que reconhecer as coisas que você faz. Você tem que se não é se auto-vangloriar, mas reconhecer as suas vitórias. É isso. Você tem que ter consciência das suas vitórias. Porque se tudo que você faz, você acha que tá pouco, entendeu? Você vai entrar em um conflito muito grande consigo próprio e você vai parar de lutar por aquilo que você acredita, né? Você vai parar de lutar por aquilo que você acha essencial. Você vai parar de fazer aquele algo, porque a gente só faz algo para ter um ganho, para alcançar uma... toda ação é para alcançar um resultado positivo. Então, se todo resultado que você alcança, você acha que é pouco, então você está se desmerecendo. Então é necessário você reconhecer os seus méritos, né? E tudo que você alcançou. Mas aqui é necessário também você meio que guardar um pouco para si, né? Não ficar se vangloriando, se achando melhor que os outros, né? Se achando superior que os outros. Então aqui fala que vai chegar um momento que você vai estar com
tanta coisa boa acontecendo, vai se sentir tão dona de si, vai se sentir tão transformada, tão inabalável, que você pode acabar passando um ar de superior, um ar negativo para as outras pessoas, ou até se sentir assim. Porque nós somos humanos e nós realmente temos um ego. Eu mesmo tenho muito ego e tento combater em mim isso todos os tempos, né, todos os dias, tá? Então, há uma necessidade muito grande de você tomar consciência disso, tá? E tomar cuidado com isso também. Essa runa também, ela traz algo muito interessante que talvez você que está me escutando está passando por isso. Algumas pessoas, tá? Talvez você esteja em um relacionamento ou passou por relacionamentos a qual você não estava totalmente correta, né? Talvez você foi amante, ou talvez você traiu, ou talvez você se envolveu com outra pessoa, ou talvez você se envolveu por dinheiro, né? Ou talvez você fez assim um relacionamento errado, tá? Essa runa aqui, como ela cai investida, ela pode estar falando muito dessa questão de culpa, né? De sentir culpada, de ter culpa em relacionamentos passados, em ter feito coisas que não foram muito bacanas, que não foram muito certas, tá? E ela fala do quê? Da necessidade de você fazer as pazes consigo próprio, né? Porque essa runa, ela representa a justiça, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro. Então ela fala que você tem um senso de verdade, de justiça muito grande, um senso, uma questão de assim, de sempre estar correta, de querer fazer as coisas corretas, de se cobrar por isso, por moralidade, por questões morais, né? Então essa runa, ela traz toda essa energia que você tem, toda essa personalidade. Então entenda que enquanto você participar de relacionamentos ou ficar em relacionamentos que você não está sendo justa, não está sendo correta, você vai sofrer e você não vai conseguir ser feliz, tá? E o julgamento, ele fala isso. O julgamento, ele traz também essa representação da pessoa acordar para a vida e começar a escolher o que é correto, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus, principalmente na lei de Deus. Essa runa, ela pede muito, né, para que a pessoa, ela seja justa com ela mesma, né? Então, poxa, não vou me envolver com homens casados, não vou me envolver por interesse financeiro, não vou me envolver só para esquecer um relacionamento, né? Então, pede justiça, que você seja justa consigo próprio. Porque enquanto você não ser justa consigo próprio, você não vai conseguir ser feliz. Porque essa runa fala de você brigando muito consigo próprio. Essa carta também traz isso para estar correta, para ser justa, né? Você é uma pessoa muito preocupada com a opinião dos outros, entendeu? É uma pessoa, né, que se preocupa em estar correta, estar certa. Você se preocupa com as pessoas te veem como alguém para ser admirado, para ser exemplo, né? Então, enquanto você viver relacionamento errado ou situações erradas, você não vai conseguir ser feliz, porque já é da sua personalidade ser assim, tá? Tá errado? Não, não tá errado, né? Não tá errado, não. Mas a gente tem que ter também cautela em ficar se preocupando muito com a opinião dos outros também, né? Tem essa questão. E daí é o seguinte, né? Essa runa traz que você quer ter um relacionamento consigo próprio mais correto, né? Buscar relacionamento mais certo para a vida. E essa runa fala, mantenha sempre correta perante a lei de Deus, tá? Ela pede muito isso. Quando ela pede isso é porque você tá totalmente desviando do caminho, né? Então aqui fala, se mostrar rigoroso consigo próprio, entendeu? Não se permitir a coisas erradas. Eu mesma, eu sou bem rigorosa comigo e às vezes eu acabo passando essa rigorosidade em algumas leituras. E eu tento não ser, porque cada pessoa tem o seu tempo, né? De tomar consciência. E é algo que eu tento combater, também me identifico com essa runa, né? De às vezes assim, tá muito correta em tudo, querer as coisas muito corretas, vencer um obstáculo meu próprio, né, tá bem, e acabar me sentindo superior aos outros. Eu tenho isso comigo, não gosto, sabe? E é importante, gente, você reconhecer os seus defeitos. Não mata você reconhecer os seus defeitos para si próprio. Isso é algo bom, né? Isso é algo bom. Eu sou invejosa, eu sou egoísta, eu me sinto superior aos outros. Isso é bom reconhecer, né? Não é bom você achar que isso é bonito ou que você não deve mudar. Eu sei que eu tenho que mudar isso dentro de mim. E eu vou buscar as mudanças e busco as mudanças todo dia com Deus. E uma hora eu vou ser melhor,
do que eu mesma. É isso. Você tem que ser melhor que si próprio. Todos os dias você tem que buscar ser melhor. A Kalili de amanhã, eu quero que seja melhor que a Kalili de hoje, né? A Kali de amanhã, ela tem que ser melhor que a Kali de hoje, entenderam? Então é super importante isso, tá? Não se esqueçam, combater o ego, combater esse ar de superioridade, de justa, né? E se quer realmente que as pessoas sejam justas com você, seja justa com as pessoas, entendeu? Não tem a mínima possibilidade de você estar feliz em um relacionamento fazendo outra pessoa infeliz. Não tem a mínima possibilidade de você construir uma família sólida destruindo outra família, né? É necessário tomar essa consciência. E aqueles que fizeram isso com você, caia em si, que a culpa não é sua, segue a tua vida, que novas coisas estão para construir. Que nem a Galaxy está falando, quanto maior a sua queda, tá? Maior será o seu triunfo, a sua vitória em cima. Não se esqueça disso. Tá bom? E aí essa runa que tá aqui no centro, né, o centro de tudo, ela já fala desse relacionamento consigo próprio, né, do encontro do eu, dessa necessidade do encontro com o eu, de ser justa consigo próprio, né? Por exemplo, tem mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e acham que merece, entendeu? Igual tem mulheres que já falou assim comigo, ele me viu conversando com outro homem e me bateu, eu mereci porque eu tava conversando com outro homem, né? Com um amigo, não tem essa de mulher ter amizade com outro homem sendo que tem relacionamento, vocês entenderam? Então é cair em si, é aquele choque de realidade consigo próprio, entendeu? Se libertar, buscar mudança, se auto-reconhecer, né? Deixar o passado para trás, porque pelas runas e pelas cartas que tá caindo, nenhum relacionamento que passa na sua vida até hoje vai vir para ficar. E se você tá em algum, eu vejo finalização, né? Então tem que tomar cuidado com essas situações, querer a libertação e cuidado também com essa questão do ego, né? Da superioridade. E aqui pede muito para que você mantenha sempre correta com o divino, tá? Sempre correta com a justiça divina, com a justiça da terra. Essa runa central, ela pede muito isso, busca ser justa, né? A gente atrai os nossos iguais. É a mesma coisa, teve várias consulentes, né? Mas uma delas me chamou a atenção. Ela estava com sociedade, né? Com um homem que era amante dela, certo? E esse amante... se ela estiver me escutando, ela vai saber do que eu tô falando. E esse amante começou a passar a perna nela, pegou o nome dela, deixou ela com um monte de dívidas, né? E não deu certo a sociedade, creio que já deve ter sido desfeito porque ela sumiu. E ela tava passando muita dificuldade financeira porque ele deixou ela só com dívidas, né? E ela falou assim, eu não esperava que ele fizesse isso comigo. E eu falei com ela, infelizmente é a lei do retorno. Ele era seu amante, você esperava o quê de um homem que trai a esposa? Aí ela falou, mas isso é uma questão amorosa, mas é uma questão financeira. Eu sempre fui muito honesta, muito correta com todo mundo, e ela falava isso firmemente. E eu pensava, gente, essa coisa tá errada, porque a gente só atrai os nossos iguais e só acontece com a gente aquilo que a gente faz com o outro. Aí eu fiquei achando estranho. Aí ela veio comigo, pediu tiragem gratuita, que estava passando por dificuldade. Eu, com meu coração mole, fui lá e dei tiragem gratuita, não. Ela pediu para fazer fiado, para pagar depois. E eu aceitei porque ela estava precisava de uma orientação para tomar uma decisão, né? De continuar nisso ou não, o que ia acontecer. Aí eu fui ajudar. E aí o que aconteceu? Depois que eu fiz essa tiragem, ela falou mais 2 dias comigo e depois sumiu. Né? Ou seja, se ela fosse honesta mesmo e não merecesse aí outras pessoas que não fossem honestas com ela, ela não ia colher isso. Então Deus, ele faz a gente passar por aquilo para nos tornar pessoas melhores, né? Reconhecer os nossos erros que a gente fez com as pessoas no passado. E a gente só atrai os nossos iguais. Então, se você não estiver correta, se você estiver fazendo as coisas por ego, né? Ou fazendo o outro sofrer, pensando só em si, é isso que você vai colher e é esse tipo de pessoa que você vai atrair na sua vida. Então é a questão do julgamento, é a lei do retorno. A carta do julgamento, para mim, ela remete também à lei do retorno. O que você faz, volta. E não tem como escapar
da lei do retorno. As pessoas acreditam que há um lugar chamado inferno, em que tem um homem com chifre e rabo, né? Que quando você morrer, se você for mal, ele vai ficar lá te torturando pela eternidade, né? As pessoas acham isso. Para mim, que sou espírita, o inferno existe sim, ele é aqui na Terra, e não tem essa de morrer vai pagar pelos pecados, não. A gente paga aqui mesmo. A Bíblia mesmo fala, não será perdoado no reino do céu se não for perdoado na terra. Então a gente tem que buscar ser justo com a pessoa, com as pessoas para colher justiça, né? A gente tem que procurar ser honesto para colher honestidade, a gente tem que procurar se amar para colher amor, amar o próximo, respeitar o próximo e nos melhorar todos os dias, tá? Espero que vocês tenham gostado, já deixa o seu like, o seu joinha, tá? Vamos passar para a opção de número 3. As runas que foram, vou colocar no saquinho novamente, tá? Nós vamos embaralhar, tirar 5 runas, ver qual a posição que cai, ok? E vamos tirar o nosso arcano maior primeiro. Peço a vocês uma concentração. Aqui tem todos os arcanos maiores, né? Como nos outros montinhos. Vocês podem se concentrar. Hoje é um dia de autorreflexão, tá? Esse jogo será mais para aquelas pessoas que conseguem mesmo ser honestas consigo próprio, consegue fazer uma interpretação, né? Consegue aí se autoavaliar, né? Interpretar, trazer para o seu momento, refletir, ser honesta consigo próprio. E quem tiver tempo, escute sim todos os montinhos que tem aí leituras muito importantes, tá? Vamos lá tirar um arcano maior, ver o que a espiritualidade está trazendo pra gente. Tirar uma cartinha do meio, a carta da força. Essa carta da força, vamos ver as runas que vai cair, né? Deixa eu movimentar aqui bastante. Vamos tirar aí 5 runas. Vou contar aqui no meio. 3, 4, 5. Vamos lá. Vamos ver qual é a runa que cai aqui. Bercano invertida, né? Temos a runa no centro, que é a runa em branco. A Náutis aqui na mesma posição do que o montinho número 2. Talvez você deva escutar ele também, né? Temos aqui em posição positiva a nossa outra runa, né? Que eu falo que representa o galho do cervo, que é a Algis, tá? E por último, o Mzinho aqui que tá invertido também, tá? Vamos começar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho a luz. Vamos começar essa interpretação pelo nosso arcano maior que está aqui caindo, né? A carta da força. A carta da força, ela traz questões sexuais, certo? É uma carta que ela fala de que alguma coisa na sua sexualidade, ela não tá bem resolvida. Ou do relacionamento em questão que você está perguntando, tá? Porque a carta da força, ela sempre traz também que a pessoa esconde algo, né? Que a pessoa tá tentando domar uma situação que ela não vai conseguir domar, entendeu? Porque, assim, por exemplo, se for uma questão sexual, tem mulheres que querem continuar casadas ou com relacionamento com homens que são gays, entenderam? Ou gays que querem se forçar a estar casados, né? Ou uma pessoa que quer manter um relacionamento e ter atividades sexuais por fora, ou uma pessoa que tem desejos sexuais estranhos, né, e não tem coragem de falar, ou tem vergonha. Então, assim, é sempre uma questão sexual escondida, mal resolvida, tá? Ela fala muito disso, tô falando isso porque tem algumas questões aqui nas runas também que traz essa questão sexual, tá bom? Da necessidade de se encontrar,
tá? Da necessidade de cair em si. A Naldes, ela fala isso, né? Que as coisas elas vão começar a clarear e que você vai ter um choque de realidade sobre si próprio, você vai começar a entender as coisas. Por exemplo, tem mulheres que acabam descobrindo que o marido é gay, aí cai em si, tem aquele choque de realidade, né? Sofre. Tem mulheres que se descobrem ser gays, né, se lésbicas, eu não sei como é que é o termo correto, desculpem se eu estiver ofendendo, tá? É que eu não entendi isso pra mim. Tem pessoas que descobre ter desejos estranhos, que tem vontades estranhas, né? E começa a ter aquele choque de realidade, entende? Ou tem pessoas que acabam indo atrás dessas questões eróticas, relação sexual a três, ou fica contratando, né, mulheres, garotas de programa, garotas que trabalham com a noite, e acabam depois por descobrir que essa questão sexual aí é por causa de traumas do passado, por causa de ter vazio de Deus, por causa de ser infelizes, né? E acabam querendo sempre as pessoas que são vazias, as pessoas que são vazias de Deus, que pode estar representado pela runa em branco, né? Elas são pessoas que, a runa neutra que a gente fala, ela sempre representa pessoas que têm um vazio dentro de si. E tem pessoas que acabam tentando preencher esse vazio, ao invés de Deus, de procurar Deus, que é a fonte de água viva ilimitada, eles acabam procurando o sexo e nunca vai estar satisfeito, né? Empolga muito, investe muito nisso, é traição, ou nunca vai estar satisfeito com questões financeiras, né? Então, às vezes, você tem que ter força para enfrentar as situações, né? Às vezes você tem que parar de forçar tanto uma situação para si ou para o outro. Então a carta da força, ela pede mais sabedoria, ela pede equilíbrio, né? Mais sabedoria, talvez menos força, mais compreensão e mais cair em si, como a runa que sai, né? A Nautes. Há uma necessidade de você cair em si, de você entender. Porque às vezes você tá com medo de uma desconstrução, como a Nautes não, a Galaxy traz. Desculpem, a Galaxy, ela traz essa necessidade de reconstrução e ela fala, olha, quanto maior a queda, entendeu? Maior será a sua reconstrução. Há uma necessidade mesmo de cair em si, de aceitar a realidade e reconstruir a sua vida. Não tenha medo de reconstruir. Você tem que ter medo de viver uma mentira, né? Então, a Galaxy, ela já traz isso aí para nós. A carta da força também. Essa carta também ela traz, gente, assim, é sempre a necessidade de se libertar de algo que está atormentando, entende? Ela sempre vem trazendo esse significado para nós de necessidade de libertação. Aqui é como se você tivesse consciência de si, você se conhecesse como ninguém, mas você passasse uma imagem para os outros, né? Uma outra imagem. Porque você tem medo de retaliações, de julgamento, né? Sem saber se a família vai aceitar alguma questão sua, sem saber se a sociedade vai aceitar, com medo de outras questões. Então, essa carta sempre fala de que você deseja algo que está bem escondido dentro de você e que esse algo para você não é bem visto. E aí você tem que realmente fazer uma reflexão se esse algo é bem visto ou não, né? Porque, por exemplo, apesar de eu ser bem religiosa, eu não acho que é errado um homem ser homossexual ou a mulher ser lésbica. Não acho errado de forma alguma. Eu não acho também errado alguns desejos sexuais, por exemplo, desculpem com perdão da palavra, mas tem homens que gostam, né, da penetração anal, mas gostam de mulher, enfim, né? Não vamos tocar no assunto para não se tornar uma leitura muito erótica. Então, assim, você tem que ver se isso realmente é preconceito ou se é algo errado. Para mim, quando você tem uma pessoa certa na sua vida, não importa o que você vai fazer com ela, né? Ali é a dois, é entre vocês dois, o casamento sendo abençoado por Deus, Deus fez o homem para a mulher mesmo, e eles devem fazer aquilo, claro, né? Que não fere os sentimentos ou
a moral do outro, né? Desde quando seja algo aceitável por ambos os lados, certo? É completamente normal. O que não seria uma coisa, né, boa de se fazer é, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de me envolver com um homem casado, eu sou casada e tô interessada em uma outra pessoa, tenho desejos por outra pessoa, né? Isso daí já não são coisas bacanas e que você realmente deve buscar ajuda. Porque assim, eu vou citar um outro exemplo aqui. Tem o homem, né? Homens ou mulheres que são pedófilos, né? Eles têm isso dentro deles e muitos deles, a maioria não, todos eles, antes de praticar, eles lutam contra essa vontade, né? Eles negam a si, eles lutam bastante contra essa vontade. Entendeu? Só que por ele saber que é algo muito errado, eles não têm coragem de chegar em ninguém, contar e pedir ajuda. Imagine um amigo seu chegando para você e falando, ou o seu marido, ou a sua esposa chegando para você e falando: eu tenho vontade de ter relação sexual com crianças, né? Você vai discriminar, você vai sentir nojo, vai julgar, talvez gritar. Eu teria muita dificuldade de lidar com uma situação assim, né, para falar a verdade. Então, a pessoa, por ela não conseguir ter ajuda, por ela não conseguir se abrir, desabafar, ela acaba por muitas vezes alimentando aquele pecado, aquele desejo dentro dela. E aquilo fica remoendo várias e várias vezes. Aí o pedófilo começa a olhar a criança, começa a olhar coisas na internet, começa a olhar crianças nuas, aí começa a alimentar aquele desejo até chegar o ato, né? Ninguém tem uma vontade e chega ao ato. Isso é alimentado dentro de si, entendeu? Então a carta da força, ela também fala, né, de uma questão assim que você tá guardando dentro de si. Eu não sei hoje o que é que você tá guardando dentro de si. Talvez você tenha uma família muito rígida, né? E você tem vontade de se soltar, talvez você tenha uma religião muito rígida e você não se identifica, você quer ir para outra religião. Talvez você tenha um emprego que te dá muito status, mas você não tá à vontade com esse emprego, você gostaria de fazer outra coisa, né? Mas você guarda para si, porque tem a questão do status, da moralidade, da família vangloriar, né? Talvez você esteja num casamento e pensa muito na questão moral, da moralidade, né? De sair, mas não tá feliz. Talvez você sofra um relacionamento abusivo, talvez você esteja num relacionamento e esteja pensando em se envolver com outra pessoa, seja lá o que for. Tá na hora de você colocar pra fora, reconhecer, se assumir e buscar ajuda, tá? Então essa carta pra mim, a Kali, ela, o mundo espiritual, toda vez que eu abro ela, o mundo espiritual traz essa mensagem, né? De que a gente não deve ficar se forçando e tentando controlar esse algo que nos incomoda tanto, que nós temos que colocar para fora. Se não é uma coisa bacana, se não é uma coisa legal, né? Então eu vou buscar ajuda. Então eu vou buscar meios de não tentar controlar o que não é controlável. Eu vou buscar ajuda mesmo para tirar essas vontades do meu coração, né? Se eu não tô no casamento que não é bacana, eu vou me separar antes de trair, antes de procurar outro homem, né? Se eu quero viver aventuras sexuais, eu vou respeitar o outro que não quer, vou me separar. Vou viver com consciência. Gente, ninguém é contra você sair transando com um e com outro, né? Pegando uma mulher outra, pegando um homem outro. Ninguém é contra você ir numa casa de stripper, querer pagar por sexo, né? Querer ter sexo com pessoas do mesmo da mesma opção sexual, ninguém é contra. A questão é a responsabilidade emocional. Isso que é importante. Você ser responsável com o outro, tá? É muito mais aceitável, né, moralmente, espiritualmente, você se separar para viver uma vida sexual que você quer, do que você ficar traindo o seu cônjuge, a pessoa com quem você está. Até porque para o mundo espiritual, a partir do momento que há a primeira traição, o casamento, o laço matrimonial já foi desfeito no mundo espiritual. Entendeu? E aí começa a acontecer uma série de coisas erradas. Então, assim, é você buscar, né, viver isso que você quer com consciência da maneira mais correta possível. Tem casos de homens e mulheres que se entregam à internação para não se entregar a vícios, né? Seja lá
o tipo de vício que for. Então, assim, você negar a si mesmo não é uma opção. Você fingir que não existe nada não é uma opção. Você fingir ser o que não é uma opção, tá? Você tem que se conscientizar, cair em si, sim, dos seus problemas, dos seus desejos e resolvê-los, encarar de frente, tá? Então, essa carta da força, ela me fala muito isso, tá bom? A carta da força também fala de intuição espiritual, ela fala de doenças, né? E as doenças que virão, você se recuperará, tá bom? Ela fala de um período de recuperação muito difícil de uma doença, tá bom? É necessário também se ater a isso. É a energia vital, é a energia jovem, é a energia de força, de justiça, né? De realmente enfrentar o que precisa, tá? Então não fuja de você. Gente, vocês podem fugir de qualquer coisa, mas fugir de você mesmo não tem como, tá? Não tem como fugir de si próprio. E você vai ter uma hora que você não vai conseguir mais segurar esse leão com essa pequena corrente. É um animal selvagem, né? Então, resolva essas aflições, resolva essas questões dentro de você. Então, essa carta pode estar falando tanto sobre você, certo? Quanto também sobre outra pessoa. Talvez você esteja aí querendo manter um relacionamento que não vai ter futuro, né? Porque talvez a pessoa, ela tá se forçando a algo que não deseja, né? Talvez seja uma pessoa que esteja forçando relacionamento por status, por dinheiro, né? E eu creio que você percebe isso. Ou é você que está nessa situação, ou é a pessoa que se encontra nessa situação aí. E eu só sei que você tem consciência porque a carta da força, ela sempre fala que a pessoa tem consciência de tudo ao redor dela, né? Fala assim, a consciência dos pés à cabeça, de tudo que está acontecendo. Então, você já sabe que forçar essa situação não vai estar dando certo. Você não vai ser feliz nisso. Gente, as imagens estão mudando muito porque o meu aparelhinho que segura a câmera cedeu a rosca, então o celular tá caindo toda hora, tá? Então, às vezes você vai ver esse último montinho, a câmera perto, outra hora vocês vão ver mais longe, tá bom? Passamos adiante. Essa runa aqui que cai pra você é a runa Eivas, né? Que é esse Mzinho. Ela, de conotação positiva, ela é assim, mas ela não tá tão positiva pra vocês, não, tá bom? O que essa runa faz? Olha, ela traz a seguinte mensagem. Ela traz uma mensagem de que é através das descobertas, do desconforto, né, e da inconveniência é que você vai conseguir de fato viver uma nova vida. Olha só que interessante, né? E a carta da força, ela traz essa energia de você escondendo algo que para você é difícil aceitar, ou para a família, né, ou para a sociedade, e que você tem receios e medos de assumir algo, né, alguma vontade sua, tá? Então, essa runa, ela fala muito disso, né? Ela fala que agora é momento de esperar. Essa runa fala de paciência, fala que a situação está mudando, ela fala de uma nova vida, uma vida completamente diferente chegando para você, mas ela vai chegar no momento certo. Então, não adianta agora você querer tomar uma decisão, sendo que você nem tem consciência dessa decisão. Então, nem você mesmo tem consciência do que você quer, do que você deseja, né? Das suas escolhas. Você ainda não tem certeza se o que você sente é de fato por causa de algum obsessor espiritual, se o que você sente é algo passageiro ou é algo permanente que você tem que aceitar, né? Então, você não tem ainda consciência e você não tem certeza do que você deseja, do que você almeja para a sua vida, ou fazer ou o que fazer com essa vontade. Então, primeiramente, você tem que tomar a sua consciência, primeiramente você tem que entender, né? E ter certeza do que você quer, quem você é e o que você deseja. Você tem que saber analisar
e depois você faz a escolha. Mas tanto essa runa no centro, ela fala de uma nova vida. Por quê? É uma runa em branco, né? Ela fala que você vai estar escrevendo um caminho totalmente novo, totalmente diferente, entendeu? Ela fala de uma desconstrução total. Ela fala da pessoa escrevendo a própria vida, ela fala de autonomia, ela fala da pessoa se libertando, e ela fala que há muito tempo outras pessoas meio que determinaram, né, a vida que você teria. Agora tá na hora dela determinar, dela escrever. Então, sempre aparece assim, é você traçando um caminho totalmente diferente, né? Um novo trabalho, uma nova opção sexual, uma nova família, novos costumes. É você que vai determinar, você que vai escrever. E a Manaus também, ela fala de uma nova vida. Só que ela fala disso, né? Para que você não se bloqueie no momento, que você continue realmente refletindo a respeito das suas vontades, das suas escolhas, certo? Das suas vontades, das suas escolhas. Você tome consciência, busque ajuda, pergunte para outras pessoas que já passou pela mesma situação, escute várias histórias, reconheça, se busque. Você tem que se encontrar, é muito difícil isso, né? Você se encontrar, você ter certeza do que você quer, né? Seja qual for a sua situação. Por mais eu vejo você construindo uma nova vida, né? 90% das pessoas que estão nesse montinho realmente vai dar um passo à frente e vai construir a sua vida, tá bom? Algumas pessoas eu sinto a presença de arrependimento, então bastante cautela, tá? Temos aqui também essa runa que foi falado dela, se eu não me engano, no montinho número 1, que é uma runa também que eu gosto, tá? É uma runa que representa geralmente triângulos amorosos, não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas pode representar isso, representa alta defesa, né? Essa runa Algis, ela traz significados muito importantes e ela saiu aqui de conotação bem positiva, tá? É uma runa que ela representa o cervo, e o cervo é um símbolo também da bissexualidade ou do gay mesmo, né? Da pessoa que ela gosta, que ela tem desejos por pessoas do mesmo sexo, né? Então, essa runa, ela também representa isso, mas o motivo de eu ter levado tanto essa carta para esse lado, tá? Mas claro que significa outras questões também. Adapte para a realidade de vocês, tá bom? Essa runa aqui, né, no caso a Algis, a primeira mensagem que ela traz é controle as emoções. Não faz nada de forma impulsiva, controle as suas emoções, tá? É muito importante isso. Ela também é uma runa que fala do encontro do eu, certo? Ela fala do encontro do eu, de você se encontrar, de você se olhar no espelho e reconhecer, né? Dessa necessidade de autoencontro, encontrar... se entender, se encontrar suas convicções, os seus desejos, as suas vontades, quem você é, o que você realmente deseja para sua vida, tá? Então, o que vem falando é que você tem que controlar as suas emoções nessa fase, né? Uma fase difícil que você vai passar, de transformações, em que você vai ter, assim, um desvio do curso da sua vida bem acelerado, né? Então, a partir do momento que você realmente compreendeu o que você quer da sua vida, eu acho que essa compreensão você já tem consciência, você só não tá ainda com coragem, né? Você ainda só tá, você ainda tá se segurando o máximo para ter certeza do que você quer, mas essa runa ela já fala que você vai ter que controlar as suas emoções, que vai ser um período de muita dificuldade, né? Muito difícil, em que vai ter muitas terceiras pessoas se envolvendo, muita gente fazendo burburinho, né? Das tuas decisões, muito julgamento também, tá? E vem falando, né, que é um desvio no curso total da sua vida. A sua vida tá aqui, ela vai se transformar completamente, né? É o que a runa central, a runa em branco, né, representando Odin, o deus Odin, ela vem trazendo, tá certo? Então, essa runa também fala que, assim, que você pode achar que a sua força maior, certo?
é você sempre estar consciente, sempre fazendo as coisas corretas, né, que a sociedade julga ser correta, né? Então, aqui fala, essa runa ela traz muito, muito mesmo a energia que a conduta correta, essa coisinha de ser certinho, né? É porque para algumas pessoas a coisa que você está querendo fazer do modo que você quer fazer não está totalmente correto. E para algumas pessoas o que você quer fazer você vê como algo que você quer esconder, que não é correto, mas não é algo errado. Não sei se vocês estão me entendendo entender. Então tem muita gente nesses montinhos, né? Que é de uma forma e outros são de outras, né? Então essa runa ela fala que a conduta certinha, você tem que saber mesmo que é correto. Você tem que fazer as coisas sim corretas, mas tem coisas que você tá tentando evitar, tem coisas que você não quer para a tua vida, tem coisas que você tá segurando para não fazer, porque você tem medo do julgamento dos outros, né? Porque uma coisa, gente, é tá correto perante a moralidade, né, a consciência do emocional. Ah, eu respeitei essa pessoa, mas eu não gosto dela, eu vou me separar. Eu tentei de tudo, mas eu descobri que realmente eu sou gay, eu sou lésbica, né? E isso não é errado. Errado é você não ser honesto consigo, não ser honesto com quem você está do lado, certo? E você não respeitar a pessoa que está do lado. Isso não é honestidade, né? Agora, as outras coisas você deve procurar sim entender quem você é, você deve procurar sim ajuda, se preciso for, certo? E você deve enfrentar isso. Negar a si, negar a sua natureza não é o correto, né? Você vai estar sofrendo e vai fazer pessoas ao redor sofrer. As pessoas, com certeza, elas vão te respeitar se você der o respeito, elas vão te entender se você se entender, elas vão achar que você tá correta se você se achar que tá correto no que tá fazendo. Então é uma coisa de você se respeitar, se amar, se colocar em primeiro lugar, né? Viver a sua vida de acordo não com o que os outros querem, mas com o que você deseja para si, porque se você está infeliz, você vai acabar prejudicando mais ainda os outros, né? Porque você vai fazer outras pessoas infelizes. Então não é uma opção segurar e prender as emoções. E essa runa Aldis, ela fala isso, né? Essa tentativa de sucumbir o desejo, quem você é, se esconder de si próprio, se esconder as suas emoções, ela não é uma opção. Entendeu? Mas tudo nessa vida tem como você fazer de maneira correta. Tudo, 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 absolutamente tudo, tá? Então, tome consciência disso, se encontre, não tenha medo, não tenha vergonha de ser quem você é e faça as coisas sim, com calma, com cautela, mas não se julgue. Já vai ter muitas pessoas sim te julgando, né? Mas não se julgue, enfrente o que você tem de enfrentar, seja feliz consigo próprio. Não é uma alternativa ser infeliz por medo do que os outros vão achar e pensar, porque na hora que você estiver sofrendo, vão ser poucos que vão se importar com o seu sofrimento. Então você deve se importar pouco também com a opinião alheia. Tá bom? Há uma necessidade muito grande disso. Então, todas as runas falam disso, né? Você vai construir e reconstruir um novo amor, um novo relacionamento, uma nova vida. Você precisa cair em si de quem você é, de toda a situação, ou cair em si de quem a pessoa é que está do seu lado, da situação e que não tem como, né, mudar a pessoa. Tem muitas pessoas nessa situação, né? Às vezes você tá se forçando a ser quem não é, ou tá forçando uma pessoa a ser quem ela não é, tá bom? Temos aqui também essa runa que fala de movimento lento, que as coisas estão movimentando, tenha paciência, que as coisas vão acontecer no momento certo, né? E novamente aqui fala para que você seja quem você verdadeiramente é, busque isso, há uma nova fase chegando para você, há uma nova vida chegando para você, e só por causa que você ou vai se sentir constrangido, né? Ou vai se sentir
desconfortável, como se tivesse um segredo vergonhoso escondido. Não se sinta dessa forma, tá bom? Temos aqui a runa em branco no centro, como eu já falei de Odin. Temos a runa Algis, né? Como eu estava dizendo, que é essa necessidade de se encontrar, de se olhar, de se reconhecer, de não ficar escondendo as suas emoções e sucumbindo às suas emoções, né? Coloque para fora mesmo. E por último, a nossa runa Bercano, que saiu de forma invertida também, né? Dizendo assim, que você vai colher o que vai plantar, né? Eu falei disso, expliquei várias vezes essa runa. Ela sempre fala que Deus, ele vai te dar tudo. Ele vai te dar força, coragem, discernimento. Ele vai estar com você sim. Deus jamais nos abandona, né? Ele vai te dar a oportunidade de se assumir, de sair da vida que você quer ou entrar na vida que você quer, né? Deus, ele vai te dar força para que você continue de pé, porque uma mudança radical assim, né? É algo extremamente difícil de aceitar. Ele vai te dar tudo isso, mas você que tem que ter força para começar a construir a sua nova vida, para começar a plantar aquilo que você quer colher, porque ele dá a semente, o sol, a água e o solo fértil, mas você que tem que escolher e decidir plantar ou não. E tudo que a gente planta, a gente colhe em dobro. Então, essa runa Bercano, ela fala disso, tá? Ela saiu de forma aqui invertida porque você ainda tá com muitas indecisões na sua vida. Você tá com muito medo dessa colheita, mas desde quando você venha fazer as coisas que não venha prejudicar ninguém, não venha ferir ninguém, não venha machucar ninguém, né? Você apenas está buscando a sua felicidade, consciente, tranquilo com a sua mente. Se você puder deitar no travesseiro tranquilo, né, de que não está fazendo nada de errado com ninguém, saiba que as colheitas serão muito boas e muito positivas. Agora, se você está se forçando, se enganando e enganando outras pessoas, né, achando que está fazendo bem na vida dos outros, não está. E se você está tentando forçar uma pessoa a fazer aquilo que você quer, você não vai colher coisas positivas e não vai colher felicidade. Porque, como eu falei, quando a gente tenta aprender alguma coisa ou forçar uma pessoa a ser o que não é, lá no futuro, lá no fim, a pessoa acaba se rebelando, se soltando, né? Se mostrando quem é de qualquer forma. Não tem como fugir de quem nós somos. Tem como modificar, melhorar, né? Através do tempo, da paciência, do amor com Deus, a gente muda, modifica e melhora, né? Com o passar do tempo. Mas forçar uma pessoa a ser o que ela não é, não tem como. A gente tem que assumir. Eu sou isso, eu sou aquilo, tal pessoa é isso, é essa a personalidade dela, é essa pessoa quem ela é. Eu vou aceitar, vou respeitar e vou ajudar, né? Então eu sou isso. Eu vou me respeitar, me ajudar, me assumir e vou atrás do que eu quero, né? Então espero que vocês tenham gostado. Essa última tiragem aqui, esse último montinho ficou um pouquinho assim, né, repetitivo, porque para mim é difícil falar algumas coisas aqui, tá? No YouTube eu tenho que procurar palavras, eu não posso falar tudo, senão o vídeo não pode ser monetizado, entendeu? Tem situações que muitas pessoas reclamam, então tem que falar com carinho, né? Alisando, não pode soltar o verbo. Não pode soltar as palavras assim, porque tem pessoas que se ofendem bastante, tá bom? Então, espero que vocês gostem, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo, tá? E ative o sininho das notificações também. Um beijo e até a próxima.